Bom dia, meu nome é Carlos Santos de Oliveira, sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, titular da 22ª Câmara Civil desse mesmo tribunal, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. E nessa condição venho aqui com muita honra e com muito orgulho participar de um projeto da Escola Judiciária Eleitoral que se chama EJE em 5 minutos. Trago aqui um tema para reflexão. O tema macro, registro de candidaturas. E o tema micro, condições de elegibilidade. E falo isso por quê? Porque as condições de elegibilidade têm que estar presentes para qualquer cidadão que queira obter um registro de candidatura, ou seja, pretenda que o TRE reconheça a sua condição de candidato. Então, essas condições de elegibilidade, elas estão previstas na Constituição, condições constitucionais, e estão previstas também na Lei das Eleições, condições infraconstitucionais. Vamos rapidamente aqui passar a uma análise dessas condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal. Ou seja, remeto os meus ouvintes ao artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. E nós temos aqui como condições de elegibilidade nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e idade mínima, além de filiação partidária. Então, quando se fala em nacionalidade brasileira, o que se quer dizer com isso? O que o legislador constitucional quer dizer com isso? Que todo o cidadão que pretenda se candidatar a qualquer cargo político, ele tem que ser brasileiro nato ou naturalizado. Agora, tem uma exceção. Se ele quiser ser candidato, por exemplo, a presidente e vice-presidente ou vice-presidente da República, aí ele tem que ser brasileiro nato, não pode ser naturalizado. Essa exceção consta da própria Constituição Federal. E aí nós temos também o pleno exercício dos direitos políticos. Todo e qualquer cidadão que pretenda ser candidato tem que estar no gozo pleno de seus direitos políticos. Ou seja, a Constituição Federal, ela prevê a perda ou suspensão dos direitos políticos. Então, se o cidadão perdeu os direitos políticos ou teve suspensos direitos políticos, ele não vai preencher esses requisitos de elegibilidade. Ele tem que estar no pleno gozo de seus direitos políticos para que ele possa se candidatar a qualquer cargo eletivo no território nacional. Alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral, ele passa necessariamente por aquela situação de você ser eleitor. Então, para que você possa ser elegível, você tem que ser eleitor, né? Então, o alistamento eleitoral, ele é obrigatório para a maioria da população, né? Agora, ele é facultativo para aquele que tem menos de 18 e para aquele que tem mais de 70 anos. Então, o alistamento eleitoral é condição de elegibilidade prevista na Constituição. Domicílio eleitoral na circunscrição. O domicílio eleitoral é uma exigência que faz com que aquele candidato, aquele pretenso candidato, ele se vincule ao local onde ele está lançando a sua candidatura. Então, se ele está lançando a sua candidatura a governador do estado, ele tem que provar domicílio eleitoral naquele estado. Se ele é candidato a prefeito de um determinado município, ele tem que provar que vota naquele município. Se ele é candidato a vereador, tem que provar domicílio eleitoral naquele município. Se ele é candidato a presidente da República, aí ele pode provar o seu domicílio eleitoral em qualquer estado da federação. Então, o domicílio eleitoral também é exigência constitucional para que você possa ter o seu registro de candidatura aceito pela Justiça Eleitoral. Filiação partidária. A filiação partidária, ela passa pela obrigatoriedade de você, candidato ou você pretendente a candidato, estar filiado a um determinado partido político. A previsão é da Constituição, a previsão está também na lei dos partidos políticos. Então, se eu pretender, ou se qualquer pessoa pretender se candidatar a determinado cargo público,
que seja cargo elegível, ele tem necessariamente que provar que está afiliado a um dos partidos políticos. E, obviamente, esse partido político ele tem que estar regular, ele tem que estar registrado perante o Tribunal Superior Eleitoral. E, por fim, nós temos a questão relativa à idade mínima. A idade mínima é um requisito que está previsto na Constituição, é um requisito que também está previsto na Lei das Eleições, e ele, na realidade, ele é estabelecido de forma objetiva, ou seja, é um requisito que tem a ver com a tua cronologia etária, né? Por exemplo, se você quiser ser candidato a presidente e a vice-presidente da República, você tem que dar, ou mesmo a senador, você tem que ter uma idade mínima de 35 anos. Se você quiser ser candidato a vereador, 18 anos. Se você quiser ser candidato a prefeito, vice-prefeito, 21 anos. Ou seja, a Justiça Eleitoral, né, através da Constituição e através de leis infraconstitucionais, ela estabelece determinadas condições que devem ser preenchidas pelo cidadão que pretende o registro de candidaturas. Né? O registro de candidatura visa a ele ter o nome aceito como candidato para poder concorrer num determinado pleito, quer nacional, quer estadual, quer municipal. Então, em rápidas palavras, estão aí as condições constitucionais de elegibilidade, que são requisitos para o registro de candidatura. Obrigado pela atenção, um bom dia a todos.